Em entrevista à TV UEL, a professora sênior do programa de mestrado em administração da UEL, Marlene Marchiori, fala sobre a comunicação organizacional. A professora faz consultorias, palestras e seminários sobre o tema, destacando a importância da comunicação para as organizações. O que entendemos por comunicação nas organizações? O que nós podemos compreender sobre comunicação e organizações hoje? É fundamental para que as organizações sobrevivam que elas tenham relacionamentos com diferentes segmentos de públicos. E isso se dá através dos processos de interação que a organização desenvolve. Então, ao agir, a organização se torna reconhecida. E o que comanda hoje, por exemplo, o pensamento comunicacional? Não é uma única interação, uma única ação da organização. São inúmeros processos de relacionamento que a organização desenvolve com um determinado público que dá condições para aquele público compreender quem é essa organização e desejar se relacionar com ela. Então, comunicação é fundamental para que a organização tenha vida, né, dentro da própria comunidade ou dentro da própria sociedade. No caso das empresas brasileiras, elas já aderiram a uma cultura de comunicação nas organizações? Olha, você tocou em dois pontos bem interessantes, né? O primeiro deles é a questão da cultura nas organizações, né? E cultura significa um valor, mas um valor como prática, como essência minha, vamos dizer assim, né? Então, eu compreender que a comunicação é fundamental para o desenvolvimento da organização, eu poderia dizer que essa organização tem consciência de uma cultura comunicacional. Agora, a partir desse momento, o que essa organização faz, né, não é necessariamente estar a comunicação centrada no departamento de comunicação. Porque nós acabamos de falar nesse primeiro bloco, vamos dizer assim, que comunicação é vida, né, para as organizações. E sendo vida para as organizações, é fundamental que todas as pessoas desenvolvam a sua capacidade comunicacional. Quando você desenvolve sua capacidade comunicacional, você necessariamente consegue interagir com as pessoas e consegue construir um mundo diferente, né, em termos de organização. Nas empresas, um dos desafios é a comunicação interna. Como tem sido o desenvolvimento dessa área? Comunicação interna, eu diria que ela ainda está centrada numa visão de veículos de comunicação. E nós temos que entender que essa perspectiva informacional, ou seja, eu manter os públicos informados, exige hoje uma outra perspectiva comunicacional, além da informacional, que é a interacional. Isso significa o quanto uma empresa é não mais só emissora, mas receptora daquilo que os públicos pensam sobre ela. E a partir disso, ela modifica os seus comportamentos para uma nova ação. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, por exemplo, um movimento das organizações muito mais na busca da construção da sua identidade, que é exatamente a comunicação interna, né? Ou seja, quem somos enquanto organização, para que aquilo que essa organização respira, entre aspas, seja percebido pelos demais grupos. Então, o como somos vistos, que é a imagem da organização, né, tem sintonia com quem somos. Então, eu diria que nós somos dependentes das relações internas que constituem a cultura e identidade da organização para que nós possamos construir as relações externas, né, o que significa imagem e reputação, né, em termos de o quanto essa organização é reconhecida pela sociedade. Então, eu acho que a comunicação interna ela tem assim, um valor fundamental exatamente na construção das relações e tornar essa organização com identidade suficiente para ela ser reconhecida pelos demais públicos. E isso está não só na mão do presidente da organização, todos os gestores, né, ao articularem relações com as suas equipes, constroem essa realidade.
Então eu acho que nós também temos que observar que não é só mais a presença do grande diretor que diz quem essa organização é para os funcionários, mas a presença da pessoa que está mais próxima dele, do seu chefe imediato. Então isso também torna, né, a relação uma relação de comprometimento, uma relação de confiança e uma relação de desenvolvimento das pessoas nos ambientes organizacionais. E os cursos de graduação? Eles têm conseguido trabalhar com os futuros profissionais a questão da comunicação nas organizações? Olha, eu diria que os cursos de comunicação organizacional, que são ainda 2 apenas no Brasil, e os cursos de relações públicas, que também estudam o campo da comunicação organizacional, eles têm necessariamente trabalhado não só as questões de pensamentos teóricos, por exemplo, mas também a prática. Isso eu acho muito importante. Eu acho fundamental que os alunos, né, enquanto experimentando, né, a universidade durante os 4 anos de formação, eles possam necessariamente compartilhar de inúmeras experiências. Então, sejam estágios, sejam projetos experimentais, seja, por exemplo, uma atividade que a universidade está desenvolvendo e que ele vai lá, participa, ajuda a organizar um curso e assim por diante. Então, quanto mais ele se expõe no processo, maior será o aprendizado dele, né? Eu entendo que o Brasil tem desenvolvido, sim, né, um trabalho acadêmico, eu diria teórico, prático, interessante, na construção de profissionais habilitados para o desempenho das suas atividades. O que eu acho que nós precisamos ainda, eu diria até crescermos mais, seria na interação entre todas as áreas da comunicação. De que forma as novas tecnologias impactam a comunicação, em especial a comunicação organizacional? Eu vou dizer para você que os estudos revelam que as mídias sociais promovem interações, né? E quando eu estou entendendo interações, é exatamente esse processo de construção de significação nas relações. E eu consigo construir significado a partir do momento que eu compreendo, a partir do momento que aquilo tem um sentido para mim. Elas te dão condição de projeção. Esse é um mundo que requisita, com certeza, um novo agir, um novo pensar das organizações, uma nova dinâmica, mas nada substitui o valor do ser humano. Então eu diria que por mais mídias sociais, por mais necessidade de novas tecnologias, né, você precisa ter a capacidade de aprender e de reaprender. Porque você pode colocar aquilo em prática na sua organização, mas você precisa dar acompanhamento para aquilo, para você saber o resultado que você vai ter. Não é só simplesmente lançar ideias, né? Então, o que eu vejo em termos, vamos dizer assim, não só das mídias sociais, eu vejo que elas nos inspiram a construir cada vez mais relacionamentos que tenham valor. Tudo isso traz uma condição de interpretação do que vai ser a vida organizacional diferente. Mas da mesma forma, eu diria que não impede de nós olharmos dentro da questão, por exemplo, digital, vamos falar assim, o relacional.